Diga o que é que seu coração sente agora. Irmãos, difícil falar agora. Estou ali com a minha esposa. Eu disse aos irmãos, eu ia fazer de trazer a minha esposa. Ela está na cadeira de volta. Eu estou ali, debaixo do telão ali, ouvindo estas maravilhas que Deus tem feito. Glória a Deus. Irmãos, é difícil falar nesse momento. Mas eu creio que todos vocês estão orando por nós. Fazem 6 meses que a minha esposa está na cadeira de roda. Mas eu nunca disse para Deus por quê. Porque Ele sabe de todas as coisas. Sempre agradecendo a Deus. Eu disse, filha, vamos comigo hoje. Você queria tanto ver o pastor José Gomes, porque desde bem jovem nós ouvimos este homem pregar a palavra, nos ensinar. Ela disse, meu filho, eu não consigo chegar. Um dia que você não consegue, você vai chegar, nós vamos levar você lá. Mas quem vai me ajudar? Deus vai te ajudar. Descemos ali, nós fomos no banheiro e aqui ela está sentadinha ali, louvando a Deus. Pastor, dizia, nós não podíamos deixar de vir aqui de jeito nenhum para ouvir essas mensagens que há mais de 40 anos nós ouvimos. Podem cantar, mano. Nenhuma pessoa virá de fora, ninguém virá de fora para orar por tua esposa e milagre acontecer. Deus, aleluia, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. E na hora certa, no lugar certo, Deus vai te honrar. Quem quer nisso, glorifica a Deus agora. Glorifica a Deus agora. Aleluia. Eu vou pedir ao pastor Leandro a gentileza de atender essa senhora que está aqui. Muito obrigado, Estefano. Por favor. Muito bem. Os senhores podem sentar. Nós temos duas opções. De devolver o microfone agora para que o pastor providencie o término do culto ou continuar. Digam aí o que vocês preferem. continuar, Mais uma vez. Agora, Caio, por favor, todos fiquem quietos. Eu quero ouvir a voz aqui no púlpito. O que é que a gente vai fazer aqui no púlpito? Então vamos continuar. A palavra de Deus que nós lemos esta noite diz assim: envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Extraordinário versículo. Este versículo é usado pelos principais comentadores da Bíblia numa dimensão verdadeira, mas muito pobre. Sabe o que eles dizem neste versículo? Alguns grandes comentadores da Bíblia dizem que este versículo está falando que a diferença de outono para primavera, de primavera para inverno, de inverno para verão, essas diferenças que há são feitas pelo Espírito Santo, e é verdade. Isso é verdade. Desde que Deus pronunciou aquela palavra em Gênesis capítulo 8, versículo 20, enquanto a terra durava, vem primavera, inverno e verão, continua. E é o Espírito Santo que faz com que as folhas das árvores caem e as árvores voltem a refolhar-se. Muito bem, está certo. Só que é muito pouco. É muito pouco dizer que este versículo está voltado somente para a natureza. É muito pouco dizer que este versículo está voltado para as árvores, para as folhas, para as castanheiras, para os jabuticabais. É muito pouco. Eu quero aproveitar este versículo esta noite para dizer que ele está falando com pessoas. Que ele está falando com pessoas humanas. Deus está falando conosco. E Deus está fazendo 3 promessas. Deus está fazendo 3 promessas. Eu estive hoje ali à tarde, fui dar uma volta assim de 200 metros, que eu estava bonito ali, terminei de almoçar. Eu vou andar aqui. Aí me lembrei que minha esposa disse: anda depois que você almoçar. Eu já ando tanto no público. E eu fui e vi um cartaz que está ali. O cartaz aqui da igreja desta festividade. Está escrito lá tema: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Aí eu me lembrei que eu não sabia deste tema, mas ontem à noite eu falei sobre uma promessa de Deus. E
E esta noite também, quando eu vi aquele cartaz, eu já havia recebido esta palavra, estou falando também sobre promessa. Eu quero pedir a você que prepare o seu coração, a sua mente, seu ouvido, sua alma, para que você leve para sua casa 3 promessas de Deus muito especiais e que são para você. Esta foi uma razão porque antes de nós falarmos a palavra de Deus, nós fizemos aquele apelo, porque se aquele apelo tivesse que ser feito no final, as 2 pessoas, Neuza e Josué, elas não alcançariam a plenitude da bênção, porque elas ainda estariam lá de fora. Agora, como elas estão do lado de dentro, a bênção é deles também. Pois bem, 3 promessas que Deus está fazendo para cada pessoa nesta noite. Quantas promessas, igreja? Ninguém fala aqui dentro, lá no telão. Quantas promessas? Vocês escutaram? Ninguém fala aqui dentro, só no telão. Quantas promessas? Aleluia. 3 promessas. Primeira promessa. Deus está dizendo neste versículo que toda vez que houver necessidade, Deus enviará o seu Espírito. Eu não posso passar sem esta promessa. Eu não posso viver sem esta promessa. Quando eu estava, voltando ao assunto, quando eu estava conferindo no meu coração a audácia do pastor Josué de Iracuma, de ir na África, de ir no Amazonas, eu pude entender, isto só acontece com quem recebe esse Espírito que é enviado. Oh, coisa linda! O pastor Josué estava me dizendo que Deus tem abençoado este moço, muito jovem ainda, o pastor Tiago, tem abençoado como pregador do Evangelho, e eu estava sempre imaginando, você não pode fazer nada sem Espírito de Deus, você não tem vitória sem o Espírito de Deus, você não perdoa ninguém sem o Espírito de Deus, você se desanima sem o Espírito de Deus, você não vai para frente sem o Espírito de Deus. Não há nenhum de nós que não passe crise, não há nenhum de nós que não conheça dificuldades, não há nenhum de nós que não tenha experimentado adversidade. E daí? Não tem problema. O que Deus está prometendo esta noite, fica tranquilo, meu filho, na hora que tu mais precisares, eu envio o meu Espírito. Eu envio o meu Espírito. Eu envio o meu Espírito. Eu estou prometendo aos pastores nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, que não vai faltar este Espírito. Quando os senhores estiverem no púlpito, pregando a palavra, ministrando a palavra, fiquem tranquilos, Deus vai cumprir a promessa. Eu envio o meu Espírito. Eu envio o meu Espírito. Eu envio o meu Espírito. Oh, aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Vamos ter uma ideia do que Deus quer realmente que entendamos quando nós lemos este versículo. Quando foi que Deus enviou o seu Espírito pela primeira vez? Se eu disser esta noite que a primeira vez que Deus enviou o seu Espírito foi no dia de Pentecoste, eu sou analfabeto total de Bíblia. Eu nem mereço estar no púlpito. Nada de Pentecoste. Se eu disser que Deus enviou o seu Espírito pela primeira vez, quando veio sobre Moisés, antes de Moisés repartir com os 70, isso é ignorância total. Então, quando foi que Deus enviou o seu Espírito pela primeira vez nos registros bíblicos, eu sou obrigado a reportar-me a Gênesis capítulo 1. No princípio da Bíblia, diz assim, a igreja sabe, verso 1 da Bíblia, todo mundo falando, eu vou falar só 2 palavras, a igreja completa. No princípio, mais uma vez, por favor. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aí para. A gente está lendo, claro que o 1 vai para o 2 logo. Mas todo estudante da Bíblia sabe que houve um período muito grande entre o verso 1 e o versículo 2. Vocês acham que eu vou perder tempo falando disso? Quer dizer, não é porque não seja importante, é que não é o assunto. Não. Agora o versículo 2 diz assim: E a terra era sem forma e vazia. Repita, igreja, por favor. Repete também, pessoal aí do telão. A terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E ainda tem mais uma coisa que diz: e havia trevas. E havia trevas sobre a face do abismo. A primeira vez que
Deus envia seu Espírito? Foi Gênesis capítulo 2. Porque foi que Deus envia seu Espírito ainda para essa terra. Não havia homens. Não havia igreja nesse fala ainda. Porque Deus envia o seu Espírito pela primeira vez em Gênesis 1 e 2. Logo em Gênesis 1 e 2. 3 razões. Deus enviou o seu Espírito em Gênesis 1 e 2 porque a terra havia perdido a forma. A expressão perder a forma corresponde a deformado. Então repita para mim, por favor. A terra foi formada. Depois perdeu a forma. Então ficou deformada. Repita esta última palavra, deformada. Não tire da sua cabeça, deformada. A primeira vez que Deus enviou seu Espírito para uma terra deformada. Escuta só. O trabalho do diabo é deformar. O trabalho do diabo é deformar. O trabalho do diabo é deformar. Mas o trabalho de Deus é transformar. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado. Há muitas pessoas que estão deformadas hoje. Eu não estou falando apenas deformadas no seu visual. Eu estou falando apenas deformadas lá por dentro no seu organismo. Eu estou falando deformadas moralmente, deformadas espiritualmente, deformadas socialmente. Os jornais, a televisão, a internet, os meios de comunicação estão dizendo: o mundo está numa agitação terrível. O que está acontecendo com o mundo? O mundo está num processo terrível, miserável, hediondo e odiento de deformação. Aí o que é que Deus faz? Quando alguma coisa está deformada, o diabo diz: mata, destrói, porque já está deformada. Aí Deus diz: não mata e nem destrói, porque eu vou enviar meu Espírito para transformar. Glória a Deus. A boa notícia que eu tenho esta noite é que qualquer pessoa que está ouvindo esta mensagem aqui agora, aqui ou lá no telão, e que vier ouvir depois pelos meios de comunicação que haverá, instrumentos de mídia, qualquer pessoa que ouvir esta mensagem, se você está precisando de uma transformação, Deus está prometendo: vou enviar o meu Espírito, vou enviar o meu Espírito, vou enviar o meu Espírito, vou enviar o meu Espírito. Glória a Deus. Se há uma deformação na sua personalidade, se há uma deformação na sua concepção psicológica das coisas, se você já não perdoa mais, é porque você está deformado, porque Deus nos criou com capacidade de perdoar. Se o marido está deixando de amar a esposa, isso é uma deformação. Se a esposa está ficando entediada, chateada, aborrecida com o marido, isso é uma deformação. Se o filho não respeita mais o pai, isso é uma deformação. Quando nós gastamos o que não temos, isto é uma deformação. Quando nós adoecemos e não somos curados, isso é uma deformação. Aí vocês: pastor, é muito problema, o que é que eu vou fazer? Você não vai fazer nada, você só vai crer. Mas crê em quê? Na promessa de Deus: eu vou enviar o meu Espírito. Eu vou enviar meu Espírito. Eu estou recebendo esta noite, neste momento exato agora, eu estou recebendo uma autoridade especial do Senhor, e eu digo: maridos, receba uma transformação dentro de si, e ele novamente a sua esposa. Deus manda uma transformação para os lares. Deus põe no coração dos filhos para voltarem a amar os seus pais. Põe, Senhor, uma paciência nova nas mães. As mães não podem perder a paciência com seus filhos. Aí você diz: pastor, eu perdi a paciência com meu filho, o que é que eu faço? Não faça nada, espere que Deus vai fazer, mas creia. O que é que Ele vai fazer? Ele vai enviar o seu Espírito e você vai ter paciência. Oh, glória a Deus. Qualquer problema que você tenha, se você precisa de uma transformação, o Deus que transformou a terra no princípio, transforma o crente destes dias. Quem crê